Não? Recording in progress. Conseguimos. Boa noite, queridos do Movimento Pindorama. Estamos aqui em mais um evento caloroso, criativo, musicante e musical. Vai ser uma noite bem agradável, né? Um sarau com a presença da Nancy Zeferino e que tenho certeza vai agradar a todos. Quero agradecer a presença dos amigos que estão aqui presentes ao vivo e que ouvirão essa gravação depois, né? E a todos que nos prestigiarem. Renata, obrigado pela presença. Sulaine, querida, sempre postos. Delcina, lá da Bahia, trazendo uma água de coco para esse calor aqui em São Paulo. Acho que está fazendo eco, não está, não? Está fazendo eco, né? É aqui. Acho que você tem que ir lá para a cozinha, El. Pronto? Tá. E antes de apresentar a Nancy, a gente vai fazer um momento com um verso, em função desse momento histórico que estamos passando, lamentavelmente, né? A guerra nunca é a solução, o diálogo sempre é a proposição humana. Mas, para esse momento, a colega Renata vai trazer um verso para abrirmos nossos trabalhos. Renata? Da coragem dos combatentes, do sangue das batalhas, do sofrimento dos que foram abandonados, dos atos de sacrifício do povo, crescerá o fruto do Espírito, se almas conscientes do Espírito conduzirem seu pensamento para o reino espiritual. Verso de Rudolf Steiner. Obrigada, Renata Nascimento. Antes de eu falar como vai ser o processo da nossa noite aqui, eu vou pedir para... Bom, é melhor começar mesmo falando do que vai ser. Nossa noite vai ser um sarau musical, né? Vamos contar, como eu já disse, com a Nancy Zeferino, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer o ano passado, ouvindo um pouco da sua biografia, por ocasião da época das lutas do movimento negro, festejado aqui na Monte Azul, no bairro de Santa Amaro, em São Paulo, onde a Nancy trouxe um pouco da sua biografia e um pouco da sua relação com a música. E eu fiquei muito, muito assim, surpresa e ao mesmo tempo contente, muito contente de ouvi-la. E pensei, acho que esse é um bom tema para o movimento Pindorama, que procura trazer essa qualidade, né, das pessoas, cada alma e a sua contribuição dessa alma para o todo. E eu vi na Nancy a expressão dessa alma, né? A expressão daquilo que ela passou e como ela conseguiu adocicar, mesmo nos momentos difíceis, trazer uma presença da sua individualidade, da sua biografia para o conteúdo da vida, para a contribuição da vida. E por isso que eu convidei, ela aceitou. E para introduzir esse trabalho, eu vou pedir para a Zulaine falar um pouquinho sobre o que é a música. E depois eu vou falar um pouquinho da biografia para então a Nancy, para falar um pouquinho da biografia da Nancy, e aí eu vou chamar a Nancy. Zulaine. Vamos lá. Boa noite, né, a todos e a todas. Uma alegria estar aqui. Conhecer a Nancy também, com os companheiros aqui do movimento. Então, é um texto coletivo. E aí, o que é música, né, para nós ali? A música é uma arte que acompanha a humanidade desde os primórdios. É uma forma de expressão anímica e de ideias. É uma linguagem que transforma conexão universal. Nos afinamos coletivamente através dela. Para a criança, ainda no ventre, ela é o ritmo do coração,
e a suave melodia do canto da mãe. A parteira experiente se comunica através dela com a mãe que sofre as dores do parto. A música é pensar vivo, comunicação direta com o mundo dos arcanjos. A música, a vida sem música é um arco-íris sem cor. Então, essa é a nossa contribuição, a querida Nancy, para o movimento. Obrigada, Zulene, foi lindo. Então, vou apresentar para vocês a nossa convidada especial de hoje, Nancy Zeferino. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês conhecerem um pouquinho mais. A Nancy Zeferino nasceu Nancy A.F. Rocha. Aos 25 anos, ela se tornou Zeferino. Ela nasceu em São Paulo, em julho de 1960. Então, ela está agora com 61 anos. Ela é comerciante desde os 8 anos de idade. Já naquela época, ela ajudava os pais. Aos 17 anos, ela teve seu primeiro emprego registrada. E também começou a faculdade. Ela é formada em pedagogia e administração, com especialização em administração escolar. Ela é orientadora educacional e também fez o magistério. Mas ela nunca exerceu essa profissão. Foi só para ter o diploma. No emprego, ela entrou como estoquista. Depois passou para caixa, vendedora, subgerente e saindo como gerente. Ela pediu a conta. Após 10 anos. Era o seu único emprego. Casou aos 25 anos. Tem 3 filhos e uma neta. Ela é uma pequena comerciante da região onde ela mora. E para sair dessa pressão profissional, ela começou a se atualizar no samba rock na Monte Azul, que se transformou em CR Cultural. Depois ela vai explicar o que é esse CR Cultural. Já tem há 10 anos esse empreendimento. Com essa bandeira de frente, ela procura entender melhor a vida, a nossa cultura, misturada com a cultura paulistana. Então, sobre esse mix, nós vamos ouvir agora da própria Nancy Zeferino, que eu convido com muito orgulho, muita honra para nós tê-la aqui. Boa noite, Nancy, seja bem-vinda. Boa noite, muito prazer. Então, Nancy, Estamos aí. Conta um pouquinho do seu contato com essa música. Ou fala um pouquinho de você. Começa como você achar melhor. Olha, na atualização eu comecei também a escrever poesia. E eu trouxe uma poesia aqui do samba rock, assim, que de vez em quando eu falo nos locais que eu marco uma presença. O samba rock. O samba rock fez parte da minha infância. Infância vivida sob preconceitos, é claro, mas muito boa para mim, na qual, desde cedo, ensinava e auxiliava meus irmãos brancos a dançar. Agora, com novas roupagens, resolvi me atualizar, procurando cada vez mais me aprimorar, entregando de coração aberto como uma tábua de salvação, acreditando que é a saída para a felicidade. Eles não está apenas no pé da namorada, e nem sempre tem de segurar a nega. Ultimamente, temos é de segurar o nego. Com essa escassez, que não segurar, não dança. E aí sim, segura a criança. Ou dança por não dançar. Mas dançar com a criança também é ótimo, pois ela é o futuro do samba rock. Assim como fui, ainda sou. Mas também é bom olhar. Também aprendemos assim. Além de aprender a dividir. Dividir parceiros, dividir conhecimento, dividir alegrias, coração, dividir sorriso e multiplicar amigos. Samba rock é o resumo da vida vivida, realmente abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Samba rock, a maravilha do mundo. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada. Nossa! Eita!
Depois desse começo, como começou, né? Porque muito lindo, né? Muito lindo. Nossa. O Verso. samba rock aqui no Monte Azul, ele me ensinou muita coisa. Aprendendo assim com as dificuldades que a gente tem lá fora, a gente acaba com os cursos de reconhecimento daquilo que você gosta, que o Monte Azul traz aqui para gente, com essas culturas todas misturadas que eles têm aqui, hip hop, grafite, forró. Então, esse conhecimento que a gente aprende aqui, a gente acaba levando um pouco lá para fora, na coragem que a gente tem de enfrentar as dificuldades da vida. E foi assim que eu vi o samba rock aqui. Ele me acolheu com todo esse carinho, e eu procuro, com esse aprendizado da minha dança, ter a coragem de enfrentar o mundo de lá de fora. É aqui que eu tenho a energia que eu preciso lá fora. É aqui que eu recomponho as minhas energias. Por isso que isso é bastante importante para mim. Ele me leva muito longe, a locais a qual eu não conheço e aprendo a conhecer, tanto pessoas quanto lugares. Muito bom, muito bom. A música é uma linguagem mesmo, né? Que onde ela chega, ela é a presença em si, né? Isso. Eu, quando te ouvi, eu senti isso mesmo, sabe? Senti essa energia, né? Eu lembro que na época você também contou um pouco da sua vida na escola, com a sua mãe, com seus irmãos e amigos, e como você transformou tudo aquilo, toda essa energia, toda essa vivência, e canalizou para a música, né? E eu gostaria que você falasse também um pouquinho dessa passagem, e depois a gente vê se os colegas querem trazer perguntas, mas se você poderia trazer um pouco disso, Nancy, para nós? O que eu falei, na realidade, foi no sarau, né? Sim, No foi. sarau, isso. No sarau, eu verifiquei um pouquinho de... Mostrei um pouquinho de preconceito infantil, né? Que, no caso, eu era mais isolada, ficava sempre de ladinho. E a gente tinha que mostrar com a inteligência para ser escolhida nos grupos, né? A qual fazia parte, assim. Porque tinha os trabalhos em grupos, né? Na infância da gente nas escolas. E nesses trabalhos, para você ser escolhida, você tinha que mostrar a sua inteligência. Então, a gente tem que mostrar atenção de alguma maneira. Nisso daí é que eu fui estudando cada vez mais, justamente para isso, né? Para não ser discriminada, que tinha muito disso antigamente. Minha mãe, no caso, ela é mãe de 17 filhos. Ela teve, ela teve, no caso, acho que ela perdeu 3 crianças, assim, de empurrando móveis, né, para encerar a casa, tal. Então, ela teve 3 abortos, né? E no caso, cuidou de alguns sobrinhos também, que ela botava ali no meio, sobrinho, primo, foi tudo criado junto com a gente. Então, para ela criar de todos assim, não foi fácil, né? Quando a gente era criança também, o meu pai, ele teve um problema assim que ele era polidor, ele trabalhava no campo da aviação, ele polia as peças de avião. E ele teve um problema na vista. Então ele praticamente ele se aposentou cedo. E a minha mãe, ela foi trabalhar para fora. E ela trabalhava como? Ela dirigia caminhão. Ela, ela colocava as caixas de frutas e verdura em cima do caminhão e ia para a rua, tipo de porta em porta, vender para as clientes que ela fazia na rua. E a gente ficava em casa, tipo, um irmão cuidava do outro, né? E ela tinha também um armazém, que no caso meu pai tomava conta. Então ele tomava conta em casa e a minha mãe saía para a rua para trabalhar e dirigir o caminhão para cuidar da gente, para fazer a construção da casa, aumentar os espaços, entendeu? Então era assim que a nossa infância foi. E aí o mais velho tomava conta do mais novo e um tomava conta do outro, cada um tinha a sua função. Um dia um lavava a louça, outro dia um arrumava a casa, entendeu? Desde pequenininho a gente se cuidava, né, dessa maneira. E para a criação da gente, minha mãe tinha aula, e na época de fogos, ela abria para vender fogos. E aí a gente vendia, ajudava ela, tipo,
eu e meus irmãos fazíamos pipa para vender, entendeu? A gente vendia também carteirinha de título de eleitor, que tinha do lado de casa, tinha o negócio de título de eleitor, e a minha mãe fazia a gente vender as carteirinhas também. Então, a gente sempre concorria um com o outro, quem fazia a melhor pipa, quem vendia primeiro, quem vendia mais carteirinha, e ajudando aí. Essa concorrência que a gente foi desde pequena, entendeu? Um foi ensinando o outro. Aí foi que a gente foi vivendo assim. E como entrou a música? A música entrou assim, desde pequena mesmo, né? Minha mãe, quando lavava roupa, né? Ela acabava cantando. Fazia as coisas cantando, o serviço de casa cantando. Então, ela sempre teve a música com ela e trazia. Então, a gente ouvia tal, a música e gostava de ver a mãe cantando, né? Então, a música foi entrando dessa maneira mesmo, né? Tudo ela assobiava, ela cantava. Então, a música foi colocada assim. E o samba rock, no caso, foi colocando mais assim, quando eu tinha acho que uns 12 anos, né? Que meus irmãos traziam os amigos em casa para ouvir a música, né? E botava samba rock e a gente ia dançando ali. Dançava o black music, né? Que era o soul, que a gente fala. E o samba rock a gente ensinava os outros. Tirava alguma dúvida, colocava a música, treinava, entendeu? E a gente foi colocando a música e o samba rock desse jeito, assim. Entendi. Que legal. Essa camiseta que você está usando é samba rock cultural? Como é que tá? Não dá para Isso, ler. Só se isso, é você... samba rock cultural. Ah, fala um pouquinho para nós. O samba rock cultural, antigamente ele era samba rock Monte Azul, né? Ele fazia aqui parte do Monte Azul. E aí o professor, que é o Léo, que é o Leonardo Cordeiro, ele teve essa ideia de colocar samba rock cultural, porque o samba rock é uma cultura paulistana que nasceu nos fundos dos quintais daqui da periferia. Então, ele adotou esse nome, né? Ele colocou esse nome praticamente como sendo aqui no Monte Azul, samba rock cultural. E o samba rock é a cultura nascida assim no fundo de quintal de São Paulo mesmo. Ela é uma cultura paulistana, nascida em 1950, entre 1950 e 1960, o samba rock. O dia do samba rock é 31 de agosto, que é aniversário do Jackson do Pandeiro. Então, ele é um patrimônio imaterial, que é passado de pai para filho, para irmão, para amigos, e vem crescendo a cada dia. É uma cultura que, no caso, vem sempre sendo temperada e modificada, e aí a gente vai se atualizando e vai ampliando cada vez mais. A gafieira é mais conhecida no Rio de Janeiro, e o samba rock... Ah, eu não sabia dessa ligação com o Jackson do Pandeiro. Sim, sim, sim. 31 de agosto é aniversário dele. E aí o dia do samba rock ficou sendo no dia também 31 de agosto, que a gente comemora. Em homenagem que o Jackson do Pandeiro fez pra gente, né? Botando na música dele lá, do Chiclete com Banana. Isso, chiclete com banana. Ó, que boa memória, hein? Você está trazendo aqui para nós. É. Muito bom, gostei muito de saber. Eu estava comentando antes de começarmos a nossa live com as colegas que eu te conheci no sarau da Monte Azul, né? E esses saraus acontecem mensalmente, Nancy? Eu não lembro mais. Sim, sim, é uma vez por mês agora. Com o Cido, né? O Possível. pessoal do teatro. Isso. Eu te conheci num desses eventos, né? Sim, E estava contando para ela que até as crianças participam, que é muito, é bem isso que você trouxe da sua história, né? Ah, os irmãos maiores, os irmãos menores, os avós, a avó, o avô, sei lá, tios. O sarau tem de todo, é para todos, tem de isso. tudo. Tem de um Uhum. tudo, a gente, como costumamos dizer, né? E eu lembro que na vez que eu participei, eh, a conversa é bem aberta, bem tranquila, e tivemos assim, a contribuição de duas crianças que levantaram, né? E foram lá e, sabe, também deram a sua contribuição, cantaram e tocaram também. Tinha uns Tocar. tamborzinhos, sabe? Tambor. Sim. Tamborzinho, sabe? Eu fiquei assim, você vê que é como você colocou mesmo, né? As crianças são criadas nesse ambiente, né?
E é natural, né? Surge, né? Fala um Isso. pouquinho disso. Eu acho que o dom, né, sempre está na raiz, né? O dom das pessoas está na raiz. Aí, de acordo com a sua vivência, é que ele vai se transformando, né? Eu acho que a gente escolhe mais ou menos qual caminho você vai seguir. Eu acredito que todos nós temos vários dons. A gente escolhe aquilo que a gente gosta mais e aí a gente vai nesse caminho. Eu, no caso, gosto mais de dança, né? E no caso da dança, me trouxe a palavra. Eu achei que só dançar não era o suficiente. Só a fala do corpo não era o suficiente. Eu tinha que colocar algumas palavras também. E aí, eu trazendo um pouco, no caso, no samba rock, ele me trouxe essas palavras durante 7 anos. Durante 7 anos, eu escrevi um caderno, vários cadernos, né? Que, no caso, eu fui escrevendo da minha história com relação ao samba rock. Eu fui fazendo um diário, aí fui trazendo essas palavras. E aí, quando eu achava legal, eu trazia e dividia com o povo no final da aula, entendeu? Aí eu sentia vontade. Falei assim, olha, hoje eu escrevi isso. E aí eu trazia essas palavras. E aí o professor foi me trazendo, sempre quando tinha baile, assim, ele me fazia, assim, levar essas palavras como encerramento à noite, quando tinha o baile do samba rock. Então eu fui trazendo um pouquinho desse sarau, assim, junto com as aulas também, entendeu? Porque, de repente, se alguém tivesse o mesmo dom, se espelharia em mim e ia trazendo também. Eu não trouxe isso para ser uma pessoa definitiva, mas sim para dar abertura e a voz para outras pessoas também, que, de repente, tendo o mesmo dom, trouxesse também saraus e aos outros espaços, e ao mesmo também escrevendo livros. Então, acho que foi, de repente, uma luz que me veio, iluminando também outras pessoas. Olha, que interessante. Quero abrir para os colegas, se tiverem perguntas. Então, eu queria só comentar, porque eu acho que é muito interessante a sua história. Parabéns pela sua jornada e por trazer isso aqui para a gente. Fiquei refletindo disso que você falou que o samba rock é paulistano, né? Genuinamente daqui, eu sinceramente desconhecia. E uma das coisas que você falou que me chamou a atenção é essa questão, o dom das pessoas está na raiz. E aí, se a gente fizer um paralelo entre ser humano e cultura, né? Então, também, né, dentro da nossa própria cultura tem uma raiz, que eu acho que é muito que o movimento Pindorama preza, né? De trazer esse olhar para tudo que nos é ancestral, mas também para a contemporaneidade, que é o exemplo do samba rock, mas que parte de algo, né? Então, a gente tem uma raiz, mas ao mesmo tempo somos mutantes, como seres humanos e como cultura, né? Então, somos mutáveis, né? E aí você trouxe isso, a gente olha para os dons e a gente escolhe aquele que a gente vai desenvolver. Então, isso me chamou muita atenção e eu não sei se mais alguém, algum amigo do movimento ou amiga gostaria de compartilhar nessa perspectiva, né? Do que o movimento faz para que a gente olhe e não esqueça dessas raízes. Raízes fortes são importantes para a gente poder ter essa força de mudar e de transformar. Sim, deixa eu falar. Então, eu ouvindo a Nancy falar, né? E aí me lembrei de músicas assim, e ele não deixa ninguém parado, não é? O samba rock é para a gente estar ali mesmo naquele, né? E é um ritmo nacional, não é? Daí depois você pode ir falando pelo que eu entendi, e é uma manifestação popular também. Então, ao mesmo tempo, ela vem com essa força, né? Com essa manifestação popular. Ó, nós estamos aqui, olha aqui, nossa arte vive, está aqui, nossa raiz, e é uma dança também, né? Por isso, quando a gente fala, é uma expressão também corporal, não é, né? Só da fala, traz o ser humano integral, né? Com todos. E é isso aí. Se for, né? Que você comente pra gente. O samba rock é uma cultura, né? E ela também tem uma batida, ela tem um ritmo. E a gente também procura, como a gente é bastante em samba rock, em outras músicas, trazer a dança também, essa dança, entendeu? Porque ela é uma identificação da gente.
ela está no nosso corpo. Então, a gente procura mostrar que em outros ritmos, a gente também consegue trazer essa dança, essa cultura que vem de lá de baixo, ela vai se transformando. Por isso que a gente consegue colocar esse ritmo, essa dança, em outros ritmos também, mostrando essa dança. Mas ela é nascente paulistana. Ela vem do samba rock clássico. E agora se chama samba rock moderno, que é uma batida mais rápida. Lá atrás, sim, o primeiro DJ que teve foi era chamado como uma orquestra invisível. Por quê? Porque ele era um negro. E o negro não era aceito nos bailes de salão. Então, ele ficava atrás dessa cortina. É o seu Oswaldo. O seu Oswaldo, hoje, ele tem mais de 80 anos. Ele deve ter uns 88, 89 anos. Ele é o primeiro DJ do Brasil. E ele tocava o samba rock atrás dessas cortinas. Porque ele não poderia aparecer nesse salão, entendeu? Mais ou menos aquelas músicas que antigamente também trocavam no supermercado, que era aquelas músicas de Ray Conniff, por exemplo, que era só orquestrada. E ele tocava essas músicas. Para, 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 para. Então todo mundo lembra dessa música. Então essa música era de lá de baixo, era do Ray Conniff, que era o samba rock. A gente já dançava essas músicas no salão, entendeu? E depois ela foi se modificando, essas músicas, essas batidas, né? E hoje a gente tem várias pessoas que tocam o samba rock, ou quando tocam um samba, por exemplo, do Jorge Ben, Tim Maia, Bebeto, entendeu? Então, tem vários agora que se misturam, trazendo o samba rock. Então, tem umas batidas mais rápidas agora. E tem alguns que fazem também mixagens, entendeu? Se você entrar lá no Samba Rock Cultural, a gente tem várias aulas, e várias músicas também tem lá, que, no caso, traz para você que você pode começar com a base, com o giro, se você quiser ver, tá bom? E é um envolvimento, E a gente não consegue ficar parado. Você ouve a batida e você já começa a balançar, entendeu? E aí você vai entrando aquilo lá e é tipo assim, ninguém pode ficar parado, você tem que fazer parte daquilo. Muito bom, muito bom. Eu já estou em movimento aqui. Só de te ouvir. É E contagiante mesmo. eu não tinha essa ideia, essa informação de que a base vem lá desse clássica que você chama, né? De Ray Isso. Conniff, desses bailes. Eu não sabia que dali já é o começo do que se chama samba rock. E eu Sim. sempre dancei, dançava muito, mas não sabia, olha só, já dançava samba rock. Tá vendo? Gostava muito. E o que eu senti falta nessa noite aqui seria assim ouvir mesmo, né? Talvez alguém cantando aí, talvez uma próxima oportunidade a gente traga, né? Um exemplo vivo mesmo, alguém cantando, trazendo o som, né? Para a gente enriquecer, porque eu fiquei com vontade de degustar essa música, ouvi-la e dançá-la, né? Ter Aham. uma coisa assim ao vivo, né? Ao vivo mesmo. Sim. Então, você está aqui do lado. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa aula. Você pode vir aqui? Sim, poder posso, mas eu digo assim, nessa live aqui, né? Nesse momento, Sim. trazer assim Aham. uma, um- uma degustação para as pessoas que nos ouvirem, Sim. é, Aham. um exemplo, né? Ao vivo, né? Um samba rock ao vivo. Sim, E tocando, né? Cantando com a gente. seria bem É, legal. é muito gostoso, sim. Então, assim, acho que a gente só tem a agradecer. Não sei se a Delcina tem alguma pergunta, Delcina?
A Delcina está aqui com a gente também? Não, não. Não? Tá bom. Ela está lá na Bahia, né? Está na Bahia. Isso, ela pode vir aqui também aprender com a gente. Vamos fazer parte do mundo. Lá dessa aí a gente Com certeza. dá Bom, uma chegada. Eu quero conhecer a Monte Azul, não conheço. vamos combinar. Vamos combinar um dia, né? E então é isso. Se você não tem nenhuma pergunta, ninguém mais tem. El, tem alguma pergunta? Eu gostaria, Mari, Ah, de pois não. comentar algo, na verdade, né? Que bem no começo me recomponho, né? Recomponho a minha energia, falando desse espaço que o samba rock tem na sua vida e também dentro da Monte Azul. E eu fiquei refletindo com o contexto de vida que você trouxe, né? Quantos nós brasileiros viemos de contextos assim, e às vezes esse encontro com a música é esse lugar também de resistência, mas com leveza, né? Então, tipo, a gente resiste, a gente floresce de novo, a gente flui em vida, mas a gente esse encontro com as raízes e o que pode florescer daí e mudar a partir disso nos dá força diante da vida. Então, eu queria trazer essa imagem porque eu achei muito bonito. Então, por exemplo, lembrei do meu pai que era nordestino e como o Baião para ele tinha esse lugar de se reconectar com as origens dele. E como a gente vai vendo isso na história das pessoas. Só que esse encontro com a arte, com a dança, quando eu sei a história, eu sei a origem, ele deixa de ser só fluir, né, a alegria, o viver a vida, mas ele também é um reencontro com a resistência, né, de onde nasceu isso, por que isso veio. Então, minha gratidão por compartilhar essa origem, sabe? Porque algo que às vezes a gente vê a expressão, acha bonito, conhece, mas tem um lugar mais bonito ainda quando você sabe o que gerou aquilo, né? De onde foi gestado. Então, agradecido, obrigada. Obrigada, gente. É muito gostoso que a gente se sente abraçado, sabe? Muitas vezes a gente não recebe um abraço, né? E aqui a gente recebe isso e a gente dá isso também, entendeu? Mesmo através da dança, a gente dá o abraço, dá o beijo e a gente faz uma nova amizade. Isso aí é muito bacana, é muito gostoso. Você se sente alguém. É isso que é bom, você se sentir alguém. E eu agradeço pelo convite, eu agradeço por poder participar e por poder dividir isso também com vocês. Eu só tenho a agradecer, gratidão mesmo. Nós que Porque quando a agradecemos. gente começa, o primeiro passo, a gente não sabe aonde a gente vai parar. E aí a gente não para. É bem isso mesmo. A gente que agradece. Nós que agradecemos a gentileza, compartilhar a generosidade, né? De compartilhar aqui no Movimento Pindorama, trazer seu depoimento, trazer sua história de vida. Muito obrigada mesma. E se ninguém tem mais nada para encerrar, não tá? Obrigada, Nancy Zeferino. Obrigada pela sua Obrigada. existência. Obrigada por Obrigada. compartilhar a sua presença tão linda, tão generosa, trazer a sua palavra, a sua vivência, a sua música e dividi-la aqui conosco e deixar um pouco dessa energia boa, né, que a gente sentiu aqui perto e nosso coração palpitou junto, né, nosso corpo deu uma tim, 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 assim, né? Muito obrigada mesmo, em nome do Movimento Pindorama, tá? Ok. Agradeço muitíssimo. Obrigada pelo convite, tá? E obrigada por poder dividir isso com vocês. Nossa, foi Qualquer muito... coisa, vocês seguem lá o Samba Rock Cultural e vocês vão aprender também com a gente. Com certeza, com certeza. Obrigada, Obrigada, gente. obrigada. Imagina. Gratidão. Imagina. Gratidão. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.